Olá pessoal, aqui é Paula e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Avatar 2, O Caminho da Água. Então, se você não viu o filme ainda, eu não sei se é uma boa você continuar vendo esse vídeo porque vai ter bastante spoiler, né? Então eu vou conversar bastante sobre algumas questões sobre o filme, então é melhor você não ver esse vídeo. Agora, se quer conversar sobre o filme junto comigo aqui, depois vocês colocam aqui nos comentários o que vocês acharam do filme, se vocês tiveram a mesma percepção que eu tive, eu coloco aqui nos comentários depois e a gente vai conversando. Primeiramente, né, por óbvio, o filme ele trata de uma questão ambiental, a percepção e reflexões sobre a questão da poluição atmosférica. Ele traz muito também sobre lá em Pandora, sobre as criaturas marinhas, né, sobre a caça predatória, que a gente pode fazer uma costura sobre a caça predatória, né, e principalmente também sobre a ganância humana, né. Esse é mais ou menos o que tá ali superficialmente ali que a gente vê primeiramente, né, no filme. Mas no decorrer ele é um filme bastante longo que me fez perceber outras questões também de relacionamento interpessoal, sobre habilidades sociais bem importantes que a gente vive no nosso dia a dia. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, faz muito tempo que eu não faço vídeos aqui, então talvez o som não fique muito bem, então feito é melhor que perfeito, e eu resolvi fazer, né, conversar um pouquinho com vocês aqui. Primeiramente, né, uma das questões importantes que eu fiz uma colinha aqui, então se eu estiver aqui olhando pro lado é porque eu tô usando a minha colinha, tá? Pra eu não esquecer os detalhes, que são detalhes importantes que eu quero compartilhar com vocês. Não são vozes da minha cabeça, né? Isso aqui eu trouxe de referenciais teóricos, então tem um livro bem legal que é Competência Social e Habilidades Sociais. Depois eu vou deixar a fonte certinha do livro, do autor, porque é importante a gente linkar com teoria e conteúdo, né? A gente diz, não são vozes da minha cabeça, né? Para não trazer tanto senso comum, né? Então a gente aprofunda um pouquinho mais na teoria para que fique um conteúdo bom, né? Então, sobre relações interpessoais, então o que me saltou mais os olhos foi a relação daquele cuidado do pai, né? Então o pai, ele traz, né, um pai protege, e é isso que lhe dá propósito. Então o cuidado desse pai com os filhos e com a família eu achei muito legal, bem importante, né? Então ele resolve abrir mão daquele clã, abrir mão daquela tribo, para daqui a pouco conseguir proteger a família e inclusive proteger a própria tribo, né? Porque quem estava ameaçado ali era ele, né? E aí, num segundo momento, eles optam, né? A família opta por sair, né? Da floresta, né? Do povo da floresta. Eles são da floresta e eles vão para os recifes, né? Então, por isso que é o caminho da água. Então, eles saem da floresta e vão para os recifes, né? O que acontece nesse meio tempo? Eles são acolhidos por uma outra tribo, né? Eles pedem para ser protegidos, para serem incluídos nessa outra tribo. Eu não vou me aprofundar muito no detalhe do detalhe, porque a gente tem que pegar o macro, senão esse vídeo vai ficar muito longo e cansativo. Então, eu vou só dar umas pinceladas, né? Senão eu vou contar todo o filme e não vai ter muita graça também. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele chega nessa nova tribo, ele chega nessa nova família, o líder dessa tribo, ele diz, olha, vocês são... E até eles são diferentes, assim, né? O biotipo físico é diferente, né? Dessa família da floresta do que da família da água. Quem viu o filme vai entender do que eu tô dizendo. E aí as habilidades que esse povo da floresta tem são diferentes do povo da água, né? Do povo dos recifes. Essa família é acolhida, né? A família deles é acolhida e eles têm que reaprender algumas coisas, né? Então eles têm que reaprender a caçar, eles têm que reaprender a viver num ambiente completamente diferente do que eles viviam antes.
E, inclusive, o próprio líder diz, né, vocês não vão servir muita coisa para nós, porque vocês são diferentes de nós, o biotipo físico de vocês é diferente do nosso. E o pai diz, né, olha, a gente pode aprender, a gente vai se esforçar, os meus filhos vão se esforçar a fazer parte, né, e aí eles são acolhidos, né, enfim. E eles começam a treinar, então boa parte do filme ali é os filhos do líder treinando os filhos dele para conseguir ter essas habilidades. Então eles levam muito tombo, eles levam muito... eles ficam bem atrapalhados e isso, né, trazendo agora para nossa realidade, quantas vezes nós, em ambientes diferentes, a gente fica, né, a gente recebeu ou hesitou, né, pensar que, será que eu vou me enquadrar, será que eu vou ser bem aceito, será que eu vou ser questionado? E a gente tem que se provar, né? Não, olha só, eu tô num ambiente diferente e sim, eu vou conseguir vencer esse desafio, eu vou treinar habilidades, né? Isso é uma questão de treinamento, né? Dentro das habilidades sociais existem algumas questões importantes que a gente precisa pensar, que é ser passivo, ser assertivo ou ser agressivo, né? Passividade, assertividade e também a questão da agressividade. Então, qual é o que num primeiro momento, né? Quando eu recebo uma informação nova ou eu tô num ambiente novo, qual é o meu ímpeto, né? Eu sou um pouco mais passivo, eu não falo muito, né? Eu escuto um pouco mais, ou eu sou mais assertivo, eu digo o que eu gosto ou o que eu não gosto, eu sou mais agressivo, né? Tenho um ímpeto mais agressivo. Então, isso também faz parte das habilidades sociais que a gente precisa treinar, né? Para ter um bom convívio com as pessoas. E também para a gente poder se questionar o que é bom ou o que não é tão bom para nós, né? A gente sabe que a arte imita a vida. Então, tudo que tá lá no filme tem muitas coisas que são da nossa realidade, né? Então, em questões de assertividade, né, ela reúne comportamentos sociais esperados numa situação de certo desequilíbrio na conversa. E que isso pode contribuir, né, para nós termos um poder de argumentação, de discordar quando for necessário, de questionar, de recusar também quando for necessário. Então, são habilidades importantes que no nosso dia a dia podem contribuir, né, no nosso fazer profissional, na nossa relação com os nossos filhos, na nossa relação com o nosso companheiro ou com a nossa companheira. Então, tudo gira em torno dessas habilidades sociais que a gente coloca em prática e que a gente exercita no nosso dia a dia. Isso que é o mais importante, é a gente ter consciência de exercitar isso no dia a dia. Não é fácil, né? Não é um movimento muito fácil a gente ter consciência de uma forma um pouco mais assertiva do que a gente gostaria de fazer naquele momento, mas se a gente conseguir pensar, parar, pensar, refletir, né, a gente consegue ser mais pontual nas nossas decisões. Eu acho que essa é a grande sacada, uma das grandes sacadas do filme também, né. Tem outras reflexões importantes que o filme traz também, mas como foco eu queria trazer um pouco mais essa questão das habilidades sociais, né, nas relações interpessoais. Eu achei importante focar mais nisso, né? Tem a parte também do filho mais novo deles, que tenta se espelhar naquele irmão mais velho, que nunca vai conseguir, né? Que ele mesmo verbaliza, eu nunca vou conseguir ser como você é direitinho, você é disciplinado, eu já não sou assim. Então, essa é uma questão do dia a dia das pessoas também, né? Quantas vezes a gente tenta se espelhar e aí a gente esquece das nossas próprias habilidades e foca demais no outro, né? E cada um de nós tem a sua personalidade, tem as suas questões e a gente tem que saber valorizar isso cada vez mais.
ok? Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, chegaram a ver o filme, na verdade. E aí, mais uma vez, eu vou falar o que todo mundo fala, dá um joinha, dá um curtir nesse vídeo. Que mais que as pessoas dizem? Comenta, curte, compartilha e por aí vai, né? Um abraço, eu tentei ser mais informal dessa vez e espero que dê certo nesse novo formato aí. Um abraço e um beijo para todos.